Olá a todos. Eu tenho notado com uma certa frequência que alguns músicos têm aparecido cada vez mais com informações de medidas e a preocupação deles é grande com o próprio instrumento, se os instrumentos estão dentro dessas medidas. E eu não acho isso de todo ruim, não. Eu acho até bom que o músico conheça as medidas e conheça o próprio instrumento. Porém, muito mais interessante do que simplesmente saber decorar uma tabela de números é ver não só a relação entre várias medidas do instrumento, mas também uma hierarquia entre essas medidas, porque algumas medidas são fundamentais, ou seja, elas são fundamento para outras medidas. As outras medidas vão ser de acordo, vão ser relacionadas, elas vão depender ou elas vão ser produto dessas primeiras medidas fundamentais. E além disso, essas medidas todas, elas só vão ter alguma importância quando ele souber o começo, meio e fim, como eu publiquei no último vídeo, porque as medidas sozinhas não valem nada ou valem muito pouco. As medidas têm uma razão e elas têm uma consequência. Elas têm um ponto de partida, têm um ponto de chegada e o resultado delas pode alterar completamente a sonoridade do instrumento. Eu tenho dois casos aqui de instrumentos em que eu gostaria de dar a medida para vocês da projeção do espelho. Essa é uma dessas medidas que os músicos têm se preocupado muito e eu acho justificado isso. Então eu já ensinei, vocês podem procurar em algum dos vídeos do meu canal, porque eu já tratei da inclinação do espelho, que vai determinar a altura do cavalete, né? Porque nós temos a medida mais importante do diapasão, nós temos a medida da inclinação do espelho, e tudo isso vai formar, enfim, um triângulo. E vocês vão achar esse vídeo no meu canal, e eu não vou deixar nenhuma indicação aqui, porque eu quero que vocês que tenham de fato interesse procurem no meu canal, vocês vão certamente se divertir, e além disso vão achar outros vídeos que vão ser muito interessantes na formação de vocês, e também como informação relevante, porque o conteúdo que eu costumo produzir é de valor, aproveitem e vocês vão achar outras coisas que não necessariamente têm a ver com essa medida, mas que vão enriquecer o conhecimento de vocês sobre os seus instrumentos. Mas voltando aqui ao que nos interessa, se eu colocar uma régua aqui, colocar outra régua aqui, eu vou achar então a projeção do espelho, ou seja, o prolongamento do espelho na altura do diapasão. Isso vai me dar uma altura. E quando a gente fala altura, isso se trata de um triângulo, porque a gente tem que entender que aqui vai formar um triângulo com o vértice oposto à altura do cavalete, terminando mais ou menos no começo aqui do espelho. Mas isso sozinho não interessa. Por quê? Porque se eu tiver uma altura aqui, mas tiver todo o resto errado, eu não vou ter o resultado que eu procurei desde o começo, ou seja, uma sonoridade adequada de acordo com a tensão das cordas. Se eu colocar aqui então uma régua e colocar uma outra régua aqui, eu vou achar uma determinada altura que ela é meio frequente para violino, para viola, para violoncelo e para contrabaixo. Isso vocês podem encontrar nos manuais. Não é o caso de eu ficar dando as medidas agora para vocês, mas esse outro violino aqui, ele já vai completar o meu raciocínio. Porque a projeção do espelho dele aqui está correta. Se eu colocar régua aqui e colocar uma outra régua, eu vou achar a mesma projeção desse espelho aqui. Esse violino aqui é um violino feito por luthier, é um violino feito por Angelo Agostinelli, que é um luthier amador, mas muito competente e que fez um instrumento com todas as medidas completas. Esse violino aqui, ele já falha numa das medidas. Muito embora a projeção do espelho esteja correta, vocês podem notar aqui que o espelho está muito perto do tampo. Isso significa aqui que essa altura aqui, que é super importante, está equivocada. E por que eu posso dizer que ela está equivocada? Porque aquele triângulo que eu falei que vai se formar, tendo por altura o cavalete e tendo por vértice o começo do espelho, ele vai ter um ângulo, que na verdade seria o menor ângulo desse triângulo, vai formar um ângulo mais obtuso do que nesse caso aqui. O fato é que essa altura sendo muito baixa, o triângulo que vai se formar vai ser um triângulo bastante diferente do triângulo formado por esse instrumento aqui. Ora, mas o que isso importa? Importa que o ângulo desse braço é diferente do ângulo desse braço, muito embora a projeção do espelho seja igual. E qual é a diferença disso no final das contas? A diferença é que eu vou ter um peso incidente sobre o tampo diferente desse instrumento para esse instrumento, por mais que a medida do cavalete seja igual. Porque exatamente a resultante que vai formar do ângulo sobre o cavalete vai ser diferente de um instrumento para outro. E o ângulo das cordas num instrumento é assim e no outro é assim, numa visão um pouco exagerada. Isso significa dizer que a medida da projeção do espelho sozinha não significa nada. Desde já faço um convite para você procurar e assistir outros vídeos que você ainda não assistiu. E se você ainda não assistiu, já deixo o convite para você se inscrever no meu canal e receber também as novidades, mas não deixe de assistir os vídeos que eu já publiquei, porque todos eles têm valor para aqueles que gostam de conhecer o próprio instrumento. Por isso, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. As medidas sozinhas não valem nada, é um conjunto de medidas, há uma correlação entre as medidas com começo, meio e fim. Nenhuma das medidas desses instrumentos de arco, de um modo geral, são à toa, todas elas têm uma razão de ser, é uma coisa que eu vou insistir sempre.
E com isso encerro por aqui e deixo um abraço a todos.